Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando o pessoal vai assistir essa gravação, né? O nosso intuito hoje é falar sobre dashboards, né? Sobre melhores práticas de criação de dashboards, especialmente, né? Aqui a gente vai focar na plataforma do Grafana. Então eu tenho aqui na mesa comigo o Miguel, que é designer. Então ele vai dar algumas dicas importantes de como criar dashboards, como apresentar as informações e não como extrair as informações para apresentar no dashboard. A gente vai focar em design. O Edilson também é um dos nossos analistas da OP Services, faz bastante dashboards, foi há bastante tempo trabalhando na construção de dashboards para clientes nossos, né? Então ele vai dar algumas dicas de melhores práticas de utilização, de criação de dashboards. E temos o João também, que tem trabalhado muito forte junto com o Edilson em criação de dashboards, né? E tem um olho especial hoje nessa apresentação. O João vai falar um pouco de IA, né? Como nós, né? E ele trabalhou especialmente na integração da IA para a criação de dashboards, que são ferramentas muito interessantes e que aumentam bastante a produtividade na criação, né, de dashboards dentro de um padrão de qualidade bastante alto, coisa que é bastante difícil também de fazer no Grafana, que o Grafana é uma plataforma muito flexível, mas um tanto queixo duro para fazer, para criar dashboards. Ainda que hoje tem algumas ferramentas como o Canvas do Grafana que ajuda bastante, né? Permite uma flexibilização bastante grande. Então, a ideia hoje é a gente trocar experiências, né? E deixar a porta aberta se alguém quiser posteriormente, né? Essa é uma gravação, então a gente vai depois quiserem entrar em contato conosco, com a OP Services ou com uma dos profissionais que estão aqui para trabalhar em cima disso ou aprofundar o conhecimento, fiquem à vontade para nos procurar, certo? Então, a ideia é que esse podcast dure em torno de 45 minutos a uma hora, mas vamos ver como é que a coisa vai andar aqui. É um Hum, bate-papo sobre criação de dashboards. Né? Então, o que a gente percebe muito, né? Principalmente nossa vivência em clientes, né? Muitos dashboards, especialmente em redes sociais, eu vejo muito dashboard extremamente poluído, né? Muita informação e alguns designs são especialmente difíceis de serem funcionais. Então, todo mundo já fez isso, né? Abriu um dashboard cheio de gráficos, números, cores e ficou com mais dúvidas do que respostas em relação ao que está sendo apresentado naquele dashboard, né? E o dashboard, até por ser uma ferramenta de exibição, ele deveria simplificar a vida de todo mundo, né? Mas ele acaba complicando quando ele tem um excesso de informações. Então, né, afinal, né, o que faz um dashboard ser realmente útil ou funcional? Então, vou passar a palavra aí pro nosso analista sênior aí, o Edilson, que ele falar um pouquinho mais da experiência dele com a criação de dashboards para clientes. Edilson, o que tu acha disso? Bom, boa tarde, Dario. Boa tarde, pessoal. Aí. Vamos lá. Bom, assim, é o que a gente vem falando cada vez mais sobre como criar um dashboard, né? Ou a partir do que criar um dashboard. Então, quando a gente vê um dashboard, esse de que está sendo apresentado aí, por exemplo, né? Tem um monte de informação, tem um monte de coisa, e aí você acaba se perdendo no que você precisa realmente focar, né? Então, eu acho que realmente importa, na verdade, não é um dashboard que traga tudo e todos os dados ao mesmo tempo, né? Então, principalmente o que tem de problema é o que a gente tenta focar em mostrar, né? Então, acho que a função principal de um dashboard é ele ser intuitivo, né? Então, quando um analista,
um consultor, um gerente ou gestão passa na frente de um dashboard, ele bateu o olho, ele não pode demorar mais do que alguns segundos para entender o que está acontecendo, né? Então, quando você tem um dashboard muito detalhado, com muitas métricas, às vezes dashboards com variáveis, né, que você precisa selecionar qual dado que você precisa ver, ele meio que perde a função de dashboard, né? Passa a ser um relatório, passa a ser uma ferramenta de análise aprofundada. E aí, para isso, a gente já tem, basicamente, as plataformas, né? O Zabbix, o Opemon, o Datadog, todas as outras plataformas que são para realmente terem os dados de monitoramento ali, para poder fazer o acompanhamento e análise e o troubleshooting. Então, quando você tem um dashboard mais, uma visão mais macro possível, então você vai focar no que realmente é necessário para a operação, o que é realmente necessário para as equipes de TI ali estarem acompanhando a saúde do ambiente, né? Então, se você tem muita coisa, esse dashboard acaba confundindo ali a visão, né? E uma coisa um mantra que eu mais ou menos sigo, que é o seguinte, não sei se vocês concordam comigo. Se a informação que tem no dashboard não for acompanhada de um acionável, ele é bonito, né? É agradável de ver, né? Esse monte de gráficos de linhas, odômetros, né? Eu sou fã de odômetro, né? Acho muito legal as informações dos odômetros. Mas se aquilo que está sendo apresentado não me gerar um acionável, ou seja, alguma coisa em que eu precise fazer alguma coisa, aciona em mim algum tipo de forma automatizada Gatilho, ou né? não, né? Eu preciso ter. Ele tem pouca informação. Ele é puramente informacional, né? Ele está ali para ele me dá uma informação, mas ele não me diz o que eu devo fazer. Então, como o Edilson falou, né? Existem também dashboards que são criados para perfis diferentes. Concorda, Edilson? Tem perfis de Sim, uso, sim. né? Quando você tem, às vezes você tem um dashboard mais de gestão, né? Então, aquele dashboard que a gente faz para gestão visualizar o que tem no ambiente, né? Então, é um dashboard de indicadores macro, alguma coisa nesse sentido. Mas aí ele não, ele não deixa de ser um dashboard funcional, mas ele atende um outro propósito, né? Então, quando você tem um dashboard voltado para o dia a dia das equipes ali, para as necessidades da equipe, então você tem que focar esse dado principalmente para mostrar o que não está funcionando. Então, quando você tem um dashboard todo verde, e a gente costuma dizer às vezes que ele deixa de ser um dashboard ali para trabalho e passa a ser um painel de demonstração, né? Ele vai ficar sempre ali só bonitinho, tudo verde, e aí ninguém está realmente acompanhando. Ele perde um pouco da função dele ali, né? Então, vocês já tiveram a experiência de criar um dashboard que ninguém usou? o que não se, o que falhou, né? O que faltou? Ah, já. É, são alguns anos aí criando dashboards já, né? Então, tem aquele dashboard que você pensa assim, vou colocar tudo nele, né? Vai ficar lindo e maravilhoso. E aí, quando você finaliza, você mostra para o cliente ou para o seu par ali que está trabalhando junto. Ele fala, legal. E pronto, né? Nunca mais usa o Sim. dashboard, né? Ficou legal. Tem a parte de cultura da implementação, né? De a pessoa criar o hábito de visualizar aquilo ali, ir melhorando também, né? Imagino que deve ter essa parte também, né? Sim, sim, tem que ser uma constante. Então, o dashboard, né, assim como as ferramentas de monitoramento, ele tem que ser uma constante de manutenção e uma constante de acompanhamento. De Então, reavaliação, né? de reavaliação do que, até no processo de criação do dashboard, né, a gente tem que ter toda uma avaliação inicial, né. Então, você primeiro vai sentar, vai desenhar. Particularmente, eu prefiro, às vezes, até rabiscar no papel, né. Pego um papel e rabisco algumas coisas ali para tentar encaixar melhor
as formas de visualização, o que vai casar com o que. Então, e aí, daí partir para o computador, partir para a ferramenta para poder viabilizar essa visão. Então, e aí, após isso, né, no dia a dia, a gente vai tratar com a equipe, vai tá sendo viável, tá ajudando, não tá ajudando. Vocês acham que tem algum indicador que precisa adicionar? Tem algum indicador que tem aí que não serve para nada, que nunca vai, tipo, nunca dá problema esse indicador, nunca alarma. Então, você, por exemplo, tem dashboard com indicador de disco, né? E aí as equipes costumam segregar, né? Tem o disco de sistema operacional e o disco de aplicação. E aí aquele disco de sistema operacional nunca enche, porque o Windows, Apartado, né? ele é apartado, ele não vai encher. Então, assim, não tem por que ele estar ali na visão, né? Tem rotina que já faz esse tratamento, alguma coisa nesse sentido. Então, não tem por que eu colocar isso numa visão de uma equipe de operação. E assim sucessivamente. Ô Miguel, o que tu tem para nos dizer a respeito de design? O que a gente deve levar em consideração quando a gente está pensando em desenhar um dashboard, né? Como eu gostei dessa analogia do Edilson, né? Normalmente a gente pega um pedaço de papel e desenha ali, né? Faz um desenho grosseiro ali antes de partir para codificação, né? Propriamente do dashboard. O que a gente pode e deve levar em consideração no design de um dashboard? Sim. Bom, para o design, eu até separei um materialzinho aqui, umas telas, falando aqui, né, que um dashboard bagunçado, ele gera confusão e decisões ruins, né, como a gente está falando aí. E um dashboard organizado, ele aumenta o foco e ele deixa a equipe muito mais produtiva. Que eu acho que quando a gente fala de design, a gente também linka um pouco com comportamento humano. Então, é aquela coisa que tu falou antes, tipo, se eu tô gastando muita energia para realmente conseguir analisar o que importa pro negócio, não vai sobrar energia para eu realmente tomar uma decisão ou conseguir consertar alguma coisa que esteja fora do planejado ali. Então, acho que dashboards é muito sobre isso, assim, a gente pega alguns fundamentos do design, que fundamentos, né, querendo ou não, existem há muito tempo, vão continuar existindo independente da ferramenta. Então, acho que até com o IA hoje em dia, que nem o João vai mostrar ali depois, tá diminuindo cada vez mais, né, esse gap entre eu ter uma ideia e eu conseguir executar isso. Então, tipo, a gente começa a criar muitas coisas com mais facilidade, mas a gente ainda tem que se perguntar, tipo, cara, como é que eu vou me basear para saber se isso realmente está dando resultado ou não? Então, eu separei aqui 3 fundamentos, assim, que eu acho que pro contexto de Grafana são os que mais fazem sentido, né, do design. Botei aqui alguns visuais, né? Eu, por ser designer, sou bem visual, então eu tentei ilustrar de maneira que até para quem talvez não entenda um pouco de Grafana consiga ver esse conteúdo aqui, consiga adaptar para a rotina. Mas a primeira é a questão de quantidade de informações, né? A gente estava falando sobre isso, aquela coisa que às vezes o cliente ou às vezes a empresa, ela acha que é necessário a gente sair botando um monte de coisa para realmente às vezes ficar bonito, fica aquela painel cheio de informação, piscando verde e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que também ir para um conceito assim, é daquele menos é mais, né? Do que realmente importa o que tá ali ou não. O que é ruído, o que passa o tempo e a gente nunca toma uma decisão a partir daquela informação, né? Que nem tu tinha falado antes. Então a gente acho que tem que ir sustentando isso, né? Fazendo uma manutenção, vendo o que realmente ali tá relevante e o que tá realmente sobrando, digamos assim, né? É que nem rede social. A gente começa a seguir algumas pessoas que às vezes estão ali só pra, sabe, encher de coisa, a gente nem presta atenção. Então a gente tem que saber filtrar junto com o cliente, saber orientar ele, né? Do tipo, a gente pode daqui a pouco inserir essas informações, mas talvez não seja necessário. Ou ir tendo esse trabalho, né, de manutenção de tempos em tempos. O segundo conceito, o segundo Só fundamento. desculpa te interromper, Miguel, voltando ao slide anterior, né? O primeiro impulso, sempre que a gente vai trabalhar num cliente, a gente vai fazer, quando o cliente começa o início da jornada dele de monitoração e de criação de dashboards, aí ele quer que tenha tudo na tela, né? Sim, Ele enche de coisas, né? E fica aquela, como está mostrado no slide ali, né? As informações ficam meio misturadas. Tem uma caixa de texto, tem uma caixa de um odômetro, tem uma lista. Eu odeio dashboards com listas.
né, Sim, com o que a gente chama de grid, né, uma grade. Eu sou anti, acho que dashboard não é feito para ter grid, até né, para contra ter as grade de listas. informações. Então, eu acho que isso Ou que então, às vezes, até tem rolamento, né, Dario? Às vezes tem até que o rolar, dashboard ali isso. como Então, esse, entendeu? Tem scroll ali na página do dashboard, e aí Uhum, acabou o dashboard, né? Então, sim, se você tiver que scrollar o dashboard para poder ter visão das informações da parte de baixo ali, você não vai poder exibir ele numa TV nunca, né? Vai sim. ser exatamente. só funcional para estar numa segunda tela ali. Não sei se eu atropelei a fala do Miguel a respeito disso, né? Mas essa é outra coisa que me dói nos olhos quando eu vejo, é um dashboard que vai para um telão, vai para uma TV, que vai ficar visível para toda uma equipe, uma organização, e tem que rolar. Ninguém vai rolar aquela tela. Sim. Então, não pode ter rolamento de tela. O dashboard tem que se adaptar ao dispositivo onde ele vai ser exibido. Mas eu te interrompi só para falar mal das grids, Não, mas Miguel. com Segue aí. certeza, eu acho que é aquela coisa, né? Talvez por ter muita informação a gente demore um tempinho a mais para conseguir tomar uma decisão a partir daquilo, que ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? Ao longo prazo, assim, vai se acumulando esse tempo extra. Então, é importante, né? A gente, como especialista, ter esse jogo de cintura com o cliente. Ó, a gente pode botar, a gente pode fazer desse jeito, mas talvez tenha um jeito melhor, tenha informações mais bem selecionadas, mais úteis para o negócio em si, que a gente pode deixar mais bem dispostas ali no dashboard, né? Mas seguindo aqui então para o segundo conceito, para o segundo fundamento, eu trouxe aqui o conceito de hierarquia e agrupamento, que também se conecta um pouco com o anterior, que é realmente a gente pensar, cara, quais dessas informações aqui na tela são mais importantes, são mais relevantes para o negócio, quais são mais críticas. Então a gente sempre pensar em pegar informações similares, até porque fica mais intuitivo para a gente processar esse tipo de informação. Então, se eu tenho duas informações similares que, uma tá lá no topo, uma tá lá embaixo, a gente tem esse tempo a mais, que daqui a pouco pode ser que seja pouco tempo, às vezes as pessoas até se acostumam, né, com os dashboards que não estão tão bons nesse sentido, mas que ao longo do tempo, ou para alguma pessoa que recém pegou o dashboard e não consegue ter tanta facilidade na leitura ali dos dados, a gente tem que também otimizar, facilitar para esse tipo de pessoa consumir ali os dados também. Além disso, também a questão das cores, né? Eu acho que o último fundamento aqui que eu trouxe é essa questão das cores na interface, que também, às vezes, dependendo do cliente, às vezes o cliente, eu tenho uma marca que a cor dela é roxa, então eu quero que todos os indicativos positivos sejam roxos. Só que, tipo, sai daquela convenção, né? A gente tem uma convenção universal aí, que é a questão de verde, vermelho e amarelo, né? No semáforo ali, que a gente usa também nesses sistemas para indicar status, indicar dados ali, se eles estão positivos, se eles estão críticos e coisas em processo. Então a gente tem que sempre se alinhar, como eu falei, a fundamentos, a convenções que as pessoas já estejam acostumadas a consumir. E também, é claro, não só convenções universais, mas convenções daqui a pouco da própria empresa, né? Porque eu acho que cada empresa tem sua cultura, cada empresa precisa ali de informações diferentes. Então, como eu falei, né, a gente como especialista, a gente tem que vir aqui consultar com o cliente, entender o negócio dele, entender quais métricas são mais relevantes ou não, e a gente pegar essas coisas, né, esses fundamentos e montar ali, digamos que o melhor dashboard possível. Claro que eu sou da linha de que ele sempre vai se adaptar, então a gente tem que sempre ficar atualizando, vendo o que está funcionando ou não, né? Tipo, no design também tem muito disso. Nem sempre a primeira criação é É a a, melhor de todas, né? É a final, digamos vai assim. ser a utilizada. Às vezes também, que nem o Edilson falou antes, a gente cria um certo apego, né, pela nossa criação. Cara, isso aqui tá muito bom, a gente leva pro cliente, cara, isso aqui não tá funcionando, a gente tem que refazer. Então a gente tem que ter nessa, digamos assim, esse jogo de cintura assim com o cliente para realmente entender o que tá funcionando ou não para ir ajustando. E aí agora eu comentei brevemente sobre, ia falar Tá, alguma nessa coisa? questão das cores, Miguel, eu ia falar um pouquinho também. Nessa Uhum, questão das cores aí, é muito interessante porque, assim, tem essa convenção mundial que você citou, por exemplo, de ter o vermelho, o amarelo, o verde ali, e aí existem as especificações, né? Algumas coisas, algumas empresas que não estão acostumadas, ou que têm uma identidade visual totalmente diferente. Esses dias, por exemplo, uma experiência pessoal,
tinha um dashboard em uma das redes aí, todo vermelho, assim. A identidade visual da empresa era toda vermelha. E aí o Sim, fundo, o Quem, background do dashboard era vermelho, o logotipo era vermelho, era tudo vermelho. E aí eu sim. olhei aquilo e eu falei, tá tudo com problema. Na minha cabeça tá tudo com problema, entendeu? Mas, assim, se é um desejo do cliente, a gente acaba fazendo. E aí a gente tenta sempre, como você disse, com o jogo de cintura, tentar indicar, mostrar para ele ali as o que melhores pode práticas, ser né? mais, Uhum. as melhores práticas, o que pode ser mais viável. Tem um cliente nosso que é um cliente que eu atendo, que ele é corintiano, e aí ele não gosta de verde, por exemplo. Tem essa Dá questão também, trabalho né? de colocar, dá trabalho de colocar verde nos dashboards dele, mas aí a gente vai conversando ali e ele vai aceitando, por exemplo. Sim. Tem a parte de É, educar o cliente, assim, né? E de cultura eu, da empresa, né? E de isso que eu ia cultura da empresa. mencionar Nesse até. caso, o cliente, a logomarca dele é tudo azul, então facilita. O azul dá uma neutralidade ali, ajuda bastante. Até o que eu ia puxar, né? Fora todas as boas práticas e a idealização, né? Que é um sinal verde, ok ou não, também entra o estilo do cliente, né? Muitas vezes ele já está acostumado com o estilo mais antigo de dashboard e ver essas novidades acabou até assustando ele, né? Tipo, poxa, temos que Verdade. retroceder. Estou mais acostumado, né? Eu e minha equipe no método antigo, sabe? Mesmo que a gente tenha um jogo de cintura para dar aquele pequeno upgrade, a atualização sempre acaba voltando um pouco, né? Sempre vai de cliente para cliente. Sim. É verdade. Tem que ser delicado, né, nesses casos que às vezes eles estão muito acostumados há anos olhando para um dashboard, olhando para um sistema. De certa maneira, tem toda uma equipe também, né? Eu Que é uma acredito que coisa de quando a equipe é cultura, né? maior, toda a equipe é acostumada. Tu vai mudar um negócio que vai mudar para todo mundo, então tem que ir aos Tem, poucos às vezes, né? tem que levar em conta a cultura do cliente, né? Sim. E a forma que isso, isso é mais antigo do que tudo que a gente já falou, né? Mas a gente sempre tem resistência a mudar, né? E em vários aspectos, mas em quem trabalha com TI sabe disso há muito tempo. Muda a tela de um sistema, mudou a cor, é a mesma informação, mas é uma gritaria, né? O Service Desk fica lotado de tickets dizendo que o pessoal não gostou, que não acha a informação que precisa, mas houve somente uma mudança de apresentação, né? Então isso também é cultural, né? A gente tem que trabalhar essa questão, talvez às vezes, de não fazer mudanças tão bruscas. E aí eu queria até puxar um outro aspecto aí, né? Que a gente vem trabalhando com Grafana já acho que desde a versão 5 do Grafana, agora nós estamos na versão 12 e a Grafana já anunciou que vai algumas pré-releases do Grafana 13, né? E houve muita melhoria, né? Muitas coisas novas que ampliaram as capacidades de desenvolvimento de dashboards, né? Muito mais ricos, mais flexíveis. Então a gente tem que estar sempre olhando o que vem pela frente. Esse é o nosso trabalho também, né? Ficar olhando o que vem e trazendo isso para os clientes, para o mercado. E sabendo se atualizar também, né? Estudando essas coisas, tipo de atualização, sabendo implementar. Que eu acho que também com o IA aí, as coisas, né? Os limites, digamos assim, para criação e como a gente, digamos assim, lida com os projetos vai mudando, né? Também Sem tem essa dúvida. questão. Sim. Até falando sobre IA, o João também preparou algo, né? Isso Sobre. só contextualizar, né? Para quem vai nos ouvir depois, né? É, nós viemos aplicando na OPSERVIS, tentando fazer o máximo possível de IA para aumentar a produtividade, não para substituir o trabalho que é feito, né? E, e as demandas dos clientes, principalmente nessa questão de criação de dashboards, têm sido bastante grandes. E para dar conta dessas modificações, né, e introduzir melhorias, né, nós tivemos um desafio interno de, olha, como é que a gente pode usar a IA para melhorar esses dashboards que a gente faz, como é que a gente pode ser mais produtivo ou criar mais dashboards de forma mais rápida. E o João se debruçou sobre esse problema, né? E veio com algumas soluções muito interessantes. Quer falar aí, João?
Opa, boa tarde aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossos telespectadores que vão estar vendo a gravação. Vamos lá então, galera. Quando veio esse desafio, né, de, poxa, como vamos utilizar a IA para melhorar, tornar mais rápido, né, a nossa fabricação de dashboard? Primeiro vem aquilo, né? O dashboard, ele é a nossa cereja do bolo na questão de monitoramento e observabilidade. Porque no final é o que o cliente vai visualizar, né? É o que ele vai abrir todo dia na empresa dele, num telão gigante. Então, tem que ser não só algo atrativo aos olhos, mas também tem que ser útil, né? Tem que ter boas informações. A gente parte por um princípio da nossa ideia. Alguns clientes ou não têm dashboard, porque são clientes novos, ou alguns apresentam dashboards muito antigos. Então, nosso primeiro passo é entrar numa reunião junto ao cliente e, como a gente falou, é realmente desenhar. O primeiro passo, nós começamos a desenhar os rascunhos do que a gente vai colocar, que informação o cliente acha que é muito importante, o que a gente pode limpar para não ficar tão poluído, né? Depois de ter toda essa conversa junto ao cliente, todos nós juntos, aí nós partimos para a IA. A IA, hoje em dia, ela não funciona apenas como pergunta e resposta para a gente. Não, existem várias ferramentas voltadas principalmente para a parte do designer gráfico que nos permite já visualizar essas atualizações. Muita gente acaba utilizando para a criação de site, mas alguns plugins do Grafana permitem a gente usar CSS, HTML, JavaScript para estar criando essa biodiversidade. Mas, como a IA ainda não está perfeita, mesmo que ela já gere para a gente um código que mostre algo, a gente ainda tem que dar aquela refinada, né? Rever as informações, porque falando um pouco de data sources aqui do Grafana, sem ir muito para o Technicase, a gente tem data source dos Zabbix, data source do Opemon, temos o data source de MySQL, Postgres. A forma que a gente lê e mostra esse dado são diferentes. E algumas vezes a IA pode acabar se confundindo. Aí que vem do nosso conhecimento técnico para fazer esse refinamento e essa correção. A IA, ela entrou para ser o nosso suporte, né? Ela é a nossa ajuda para conseguir fazer não só mais rápido, como também mais eficaz. Agora, né? Só para a gente não ficar só no técnico e mostrar também, a gente tem alguns cases que nós já estamos utilizando em nossos clientes. Nesse caso específico do cliente, ele já tinha uma base, um dashboard na versão antiga ainda, e o nosso trabalho era dar um upgrade. Poxa, esse dashboard, se fosse feito na mão, ele é todo codificado, nós iríamos demorar semanas para fazer. Mas, com o advento da IA, nós demoramos um dia, metade de um dia, ou até às vezes algumas horas também. Como você pode ver, a informação lá embaixo ela está até mais limpa e está até mais pontual, que a gente consegue ver quantos dias faltam para o certificado acabar, tempo de DNS, por aí vai. Pode passar, por favor. O nosso outro case, que é o que a gente havia conversado anteriormente, temos muita informação. Como a gente pode ver nesse dashboard de cima, é muita informação. Um técnico acaba se perdendo na hora de visualizar. Então, o que a gente fez agora, que foi até um pouco mais trabalhoso, nós fizemos uma reunião junto ao cliente e fizemos uma boa limpa no corte do que nós vamos mostrar e a maneira que nós vamos observar isso para eles. Seguimos também as recomendações, que nem o Daniel falou, todo dashboard segue uma lógica. Como pode ver ali em cima, nós temos os links. Na lateral, nós temos files de serviços, seguindo a mesma linha estética dos painéis. E ao meio deles, a gente tem as questões de equipamentos de infra, switches, APs, Katacas, etc. Isso abaixo, ficou em blocos, usando o que o Miguel falou isso, dos blocos, né? Distribuir as informações em blocos. exatamente. Torna até a leitura mais eficaz, né? Você abre o olho e fala, putz, problema no link, você já olha os 3 direto de uma vez. E também seguimos aquela, não temos uma lista de alertas, mas ele começa a piscar para a gente ali embaixo, ele começa a mostrar o alerta que está ocorrendo naquela unidade. Aqueles, claro, que foram de alta prioridade. Pode passar, por favor, Miguel. Esse aqui é um efeito, tá? Como o Grafana agora já permite a gente ir além, junto com a codificação, você pode estar vendo que tem alguns efeitos verdes ao redor dos serviços, firewalls e links. O que é isso? Vem daquela nossa base, né? Que já vem na mente de todo mundo. Poxa, o verde está tudo bem.
O amarelo a gente está no warning e no vermelho, se tiver queda, ele também começa a piscar. Isso foi uma solicitação junto ao cliente, que ele falou que para a equipe dele de NOC, ele realmente queria algo muito chamativo, porque se caísse, era para vir um brilho estrondoso, né? Realmente era para iluminar a sala inteira e todo mundo falar, não, caiu alguma coisa, deu algum problema. Ele gerou um E acionável. já era um acionável. Está ligado também à equipe de NOC, então, além de alertar no Grafana, também vai para os canais de comunicação que o cliente tem. Sim. É, Ficou muito legal esse dashboard. Ficou sim, sim. Ele bem, que nem tá. tu falou, né? Mais intuitivo, um pouco mais. Uhum. ah, E totalmente personalizável, né? A questão de sim, esse fundo de cores e as logos são baseadas nas cores do cliente, né? Se ele for azul, se for verde, a cor da logo dele, a gente vai sempre puxando a personalização para esse lado. Criar algo mais mais efetivo, né? O cliente gosta de visualizar algo com esse nível de personalização, né? sim. Pode ir passando, por favor. Esse aqui é o exemplo dos nossos de sites certificados. Ele segue a nossa mesma lógica. A gente monta ali, ó, os painéis, esses que estão a expirar, eles estão brilhando em vermelho, porque o número ali é acima de zero. Se fosse zero, como os do lado, ele continuaria sem brilho, normal, como se nada estivesse ocorrendo, realmente para ser chamativo. Algo legal que tem nessa listagem abaixo é que ele segue a lógica de mostrar primeiramente sempre quem está perto de expirar o certificado, que aí o cliente ele não tem que ficar buscando, né, visualizar nele. Não, essa galera da primeira fileira já é quem está mais perto do certificado expirar. A gente também já coloca isso para ser mais intuitivo, né? O Uma boa usuário, prática, né? Bota uma boa prática. colocar a informação que é mais importante, mais urgente em primeiro lugar, para que a pessoa não, para que Uhum. quem vai visualizar não tenha que ficar aparecer lá na primeira linha alguma coisa em estado crítico e outra lá na última linha, que fica uma coisa desconexa. Exatamente. Imagina, você ia estar um amarelo na primeira fileira, na terceira e na última. Até o pessoal conseguir encontrar, pronto, já tinha caído todos os sites. Sim, Essa é a utilização da IA, né? A gente não leva ela como uma muleta, nem nada semelhante. Ela é o nosso plus. Como nós vimos anteriormente, esses dashboards já existiam. Só que agora eles são mais, não só personalizados, mas são eficientes, eficazes e melhor até para o usuário, né? O usuário se sente mais confortável e é até mais fácil de identificar problemas agora, como a gente tem mencionado. sim. Eu acho que a IA ela acaba virando uma extensão, né? Porque a gente precisa saber o que falar ali com ela pra gente gerar alguma coisa que faça sentido, né? Não adianta só pegar, pedir um dashboard. Ele vai gerar Uhum. algo genérico, um design system que às vezes o cliente não vai gostar ou que não faz sentido com ele. Então a gente tem que ter também esse background, né? Mostrar ali, construir um bom prompt para conseguir gerar alguma coisa que faça sentido. Sim, sim, é um conhecimento nas ferramentas, né? Tanto na forma de busca da informação, por exemplo, vamos fazer através de query de Postgres ou de MySQL, ou também vamos usar os itens do Opemon ou dos ABICs. Tudo já vem baseado no nosso conhecimento técnico, né? A IA, na verdade, ela só vem como complemento mesmo. Sim. Todo o contexto, querendo ou não, a gente tem que alimentar Uhum. ela ali com contexto para realmente trazer algo que faça sentido, né? Sim, sim. E o Grafana, bem, atualmente, né, um dos maiores visualizadores utilizados. Existem algumas limitações, a gente ainda não consegue montar algo tão estrondoso, mas em comparação, por exemplo, às versões anteriores, nossa, isso aqui é anos-luz de inovação, como a gente pôde ver. Agora, cara, o céu é meio que o limite, né? Tende a melhorar, né? Se a gente vê 5 anos Uhum. atrás, pensar 5 anos na frente, como é que vai ser, provavelmente vai Vixe, ter mudado bastante coisa já. com Questão de certeza. tecnologia, de IA, o software em si Uhum. também, né? Ô, João, todo esse design, né, quer dizer, toda a parte trabalhosa de criação do HTML, do CSS que é usado nesses dashboards foi feito usando uma plataforma de IA. Isso. Bem, existem diversas plataformas, né, que são voltadas para a galera do front-end. A ideia surgiu, né, da gente começar a utilizar ela porque geralmente ela é voltada só para site.
Só que eu lembro que um dia eu tava navegando no Instagram e vi o pessoal utilizando. Tipo, ela já me gera o código HTML, CSS, JavaScript. Tipo, você, uai, tem um plugin no Grafana que é exatamente isso. E aí que veio a parte da gente testar, né? E funcionou, que é uma beleza. O plugin já é totalmente bem separado, então ele já tem a adição de CSS, HTML, JavaScript tranquilo. É como configurar um site, só que dentro do Grafana. Pouquinho mais complexo só, levemente. É, Mas tem que mexer um pouco com SQL aqui e ali, mas na base é esse aí. sim, basicamente. Então, Eu acho que tinha mais um, não. Acho que tinha esse Né? aqui, mas esse aqui a gente já tinha mostrado, né? Isso, é só uma visualização melhor, né? A Uhum, ideia dele é sempre ficar na TV inteira, tá, pessoal? Que nem a gente falou. Todo dashboard que tem que scrollar já tá dando meio errado. A gente sim. só trouxe assim para conseguir visualizar um pouquinho mais de perto na definição também. Uhum. Os gráficos ali, ficou bem legal essa. Isso, e são totalmente responsivos, né? Todos os gráficos são responsivos ao tamanho da tela. Isso também é algo que a gente trabalhou bastante na parte da idealização, né? Nesse cliente, todas as TVs têm a mesma definição de 1080, acho que era 1080p, se não me engano. Então, todo o dashboard foi definido por padrão. Quando eles abrirem, já conseguiu visualizar na tela inteira sem problema nenhum, Ah, isso já facilitando facilita. ainda mais. Isso aí. É Uhum. para eles não terem nenhuma aversão mesmo, né? O pessoal chegou, abriu. Como é dividido por unidades, a gente até configurou para o home de cada unidade ser já o dashboard central dele. Então, realmente, o técnico só vai abrir o link e papum. Ele já está vendo esse dashboard em tela inteira. Sim, bom demais. muito bom, né? Isso aumenta, isso dá um ganho de produtividade para quem vai criar dashboards, né? Muito, muito bom, né? Em termos de Uhum. trabalho braçal, né? Passa esse trabalho braçal, que era tudo feito manualmente, passa todo a ser de alguma forma automatizado, né? Uhum. A outra coisa que eu ia te perguntar, João, é assim, o que que tu vê de que tu percebeu de ganho nesses tempos, né? O tempo que tu levaria para desenvolver um dashboard, se não igual, parecido com esse, manualmente, e outro quando utilizou esse fluxo automatizado com IA para Nossa. criação. Chega a ser surreal, Dário. Realmente, por exemplo, fazendo um na mão, eu demoraria, por exemplo, um tão bem editado quanto esse, eu demoraria um dia e meio, né? Para a gente pegar todos os dados. Esse dashboard, do jeito que tá assim, claro, depois que você pega o jeito de utilizar Sim, a sim, IA, né? tem uma curva de Após aprendizado também isso, envolvida, né? após o aprendizado, demora 1 hora e meia, 2 horas, pronto, já tem um dashboard novo completinho. Os iniciais demoravam uns mais dias, mas agora, 1 hora e meia, 2 horas, uns muito grandes, ou que tem muitas requisições do cliente, né? Aí já podem demorar um pouco mais. Mas esses padrões, eu dou uma média de 2 horas para a gente fazer assim, tranquilamente, sem problema. E como é que tu vê a resposta da IA? Ela é boa, geralmente de primeira, tu tem que Não, não. indagar muito, assim, trazer mais contexto para ela entender como é que é De, geralmente. Você de tenta montar tudo início, num prompt ou vai conversando, como é que é? não, não, não. De início eu tentava montar tudo de uma vez. Só que ela começava a se confundir. Então, como é que eu tenho funcionado o meu fluxo de ideias? É mais rápido eu montar apenas um painel por vez. Por exemplo, esse painel que a gente tem, temos 3 painéis de link, né? Certo? Eu só tive que mandar a IA fazer um. E depois eu só fui Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu já trabalhei no JavaScript para ele puxar os itens do Opemon, ele mesmo já escreve o nome ali, Vivo, Embratel, tudo automático. O meu primeiro trabalho só foi definir um esqueleto no CSS e JavaScript. Todo o restante da informação foi só clonar os três e ele já ia jogando para a gente tranquilo. A mesma ideia para os de baixo. Esse do Firewall e esse dos serviços trabalham no mesmo esqueleto. Puxar as informações do Opemon e colocar elas em verde, em porcentagem. Sempre vai indo nessa ideia. É mais tranquilo eu montar um painel por vez, porque senão aí as confunde, ela se perde, ela começa a jogar muitas ideias. Às vezes ela começa a usar coisa que é até impossível de utilizar no Grafana, ela começa a jogar para a gente. Então eu acho até mais recomendado mesmo ir separando.
Aí ela até entende melhor, né? Sim. Isso eu noto pra muita coisa, né? Falando de IA um pouco no contexto mais geral, que tu tem que realmente testar várias vezes, saber pedir ali no prompt, Uhum. ou saber trazer mais contexto pra ela Saber ir o se que pedir ajustando. faz toda a diferença, né? Sim, com Isso. certeza. A curva de aprendizado, não só na IA, acho que principalmente para mim, que nunca tinha trabalhado muito a fundo com designer gráfico, foi entender muito das bibliotecas, né, que a gente pode utilizar no JavaScript da vida, formas de usar o HTML, como tornar o CSS mais responsivo, foram coisas que eu tive que dar uma estudada, porque aí era só mandar a pergunta certinho para a IA. E teve que ter essa curva, né, de aprendizagem para utilizar esse Grafana. Sim. Mas isso é legal da IA, né? Tu pode até perguntar essas coisas pra ela, o que que eu preciso Uhum. saber pra criar isso. Então tu vai te Exatamente. dando um caminho, se tu não sabe, ela te dá um caminho pra tu ter aquele aprendizado também. Isso que eu acho Uhum. interessante. Eu usei muito ela para ela já me informar na documentação. Sim. A IA própria já buscava nas documentações do código, e aí eu já ia lendo mesmo, né? Porque eu sabia, então pronto, quero mais responsabilidade, eu tenho que trabalhar com tal target do CSS para ele funcionar. E assim ia por diante. Show. Uhum. Maravilha, ficou muito bom, né? Todos nós ficamos impressionados com a qualidade do resultado, né? E o ganho de produtividade que a gente teve. Então fica a dica, né? De estudar o uso da IA para a criação desses Não dá pra dashboards. ficar pra trás, né? Tem que Não, se Uhum. adaptar. a IA traz para quem se fala muito, né? Que a IA vai substituir o desenvolvedor de software, né? Mas eu acredito particularmente que não, que ele vai aumentar a produtividade do desenvolvedor, né? Assim como diversas outras áreas, né? Mas a gente vai, quem souber usar vai ter ganhos de produtividade. Por fim, eu queria que vocês falassem um pouco de uma regra de ouro que cada um de vocês tem para a criação de dashboards. Eu tenho uma. Eu tenho várias, mas tem uma que me é mais cara, que é o seguinte: eu acho que todo dashboard criado deve conter elementos que são acionáveis. Alguma coisa eu preciso ter nesse dashboard quando ele muda de cor, quando ele muda de status, ele deve acionar para mim ou para minha equipe alguma coisa que ele possa ser feito. Se ele está ali só para exibir alguma coisa da qual eu não tenho poder nenhum, ou seja, não aciono nada, não posso fazer nada, eu diria que ele é até frustrante, né? Ele gera uma frustração em relação àquela informação, né? Eu via, e nós já fizemos isso no passado também, né? Eu vi dashboards que tinham, por exemplo, o status dos principais sites, né? Ele viu o status do Facebook, da, do Instagram, da CNN, do Globo.com, enfim, mostrava um telão cheio de ícones, cada um de um site, e mostrava se estava ok ou não. E eu fiquei pensando assim, olhando por essa ótica, esse viés, né? Para que serve isso? Né? Eu saber que o Facebook caiu. Talvez se eu for um provedor de internet para responder a algum cliente que aí ele tem um acionável real. Posso dizer para o cliente, olha, o site do Facebook está fora, eu não posso fazer nada a respeito disso. Né? Ele está fora, o problema do Sim. Facebook, mas eu posso avisar o meu cliente, né, que se ele vier me perguntar, porque eu não vou sair ligando para todos eles dizendo, olha, o site do Facebook caiu, e daqui a 5 minutos ele voltar, só vou perder tempo, vou ser mais improdutivo. Mas para um atendente de service desk daquele provedor que queira saber. De resto, ele é só para, como se diz, Um enfeite, um ruído ali na é tela, para né? inglês ver, né? Sim, Ele é engraçadinho, mas não serve para nada. sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essa é a minha regra de ouro. Eu acho que os dashboards têm que conter elementos que gerem uma ação, que sejam gerem um acionável para minha equipe, para que eu possa intervir, avisar meus usuários, enfim, atuar em cima daquele problema. E tu, Miguel, qual é a tua regra de ouro para a criação de dashboards? Cara, pra trazer alguma que não seja as que eu citei ali, eu acho que uma muito importante é aquela questão que eu falei brevemente, que é entender o contexto, né? Uma dashboard que serve para uma empresa não vai servir para outra. Então a gente sempre ter essa conversa inicial
com outras pessoas, porque daqui a pouco o designer tem muito disso, às vezes até, do tipo, eu fiz um negócio que ele quase faz pra si mesmo. Isso aqui tá agradável pra mim, eu gostei de ver, tá bacana ali as cores e tudo mais. Mas quem vai consumir aquilo ali no final do dia é o cliente, é a empresa dele. Então acho que a gente ter essa conversa inicial, ter esse bate-papo, entender realmente, cara, quais são as métricas importantes para o negócio, quais não são tão relevantes. A gente ouvir e saber orientar ele a partir disso. Acho que trazer contexto é muito importante ali para a gente criar algo que faça sentido, que nem tu falou, que seja funcional, né? Que seja algo que ajude ali na tomada de decisão no final do dia e não seja só algo que é legal ter, né? Que a gente vai enchendo de coisa ali, putz, indicador de não sei o que, não sei o que lá, só para ter ali, porque tá bacana, mas eu acho que a gente tem que entender realmente O trazer coisas contexto que para façam que serve sentido. aquele dashboard. Primeiro, antes de tentar criar algo, realmente entender o porquê de estar ali. Acho que é isso. Perfeito. Edilson, o que é uma regra de ouro para ti, para a criação dos dashboards? Eu tenho algumas, mas se eu for ficar falando aqui, vai ser chatão. Mas puxando o gancho do que o Miguel falou de o porquê ter, vem também o pra que ter, né? Então, além do porquê, o pra quê, né? Então, para que serve? Assim como você falou, Dario, de ter um acionável, eu acho que tem que saber exatamente para que serve aquele dashboard, né? Para qual a função real dele dentro da operação. E aí, uma das minhas principais é que todos os elementos dentro do dashboard têm que ser visíveis. Esse, para mim, acho que é a minha regra principal. Tudo que tem dentro do dashboard, eu tenho que conseguir ver claramente o que é, independente de eu estar de cara com a tela ou de eu estar no fundo da sala de um NOC, por exemplo, onde tem uma TV lá trabalhando. Então, não adianta eu colocar 30 painéis dentro de um dashboardzinho e aí ter aqueles bem pequenininhos, com gráficos pequenininhos que só quem vai abrir no segundo monitor ali vai enxergar. Então, acho que a minha regra principal é o que tem no dashboard tem que ser visível. Você tem que conseguir traduzir o dado, né, que tem ali de forma clara e objetiva. Feito. João, finaliza aí para nós. Qual é a tua regra de É, ouro? eu acho que tantas outras que nós temos, né? A Bíblia das regras, eu gosto de uma que é menos complexidade e mais facilidade para o lado do cliente. Isso é o que a gente tentou mostrar naquele painelzinho lá dos certificados. Quando a gente abrir, é só olhar para a primeira fileira que pronto. O meu problema está ali, eu já sei em quem que eu tenho que atacar. É tornar mais fácil a visualização. O cliente bateu o olho, pronto. Já sei onde eu tenho que ir, em quem eu tenho que bater para resolver. Perfeito. Entender como é que é o comportamento dele, né? Na interação Isso ali com o aí. dashboard. Aham. Isso Isso é aí, bem ele vai importante. abrir, vai olhar, que nesse, ele abriu ali, putz, a internet tá lenta. Abriu ali, ele já viu os 3 links, viu os pacotes do Firewall, pronto, já sei aqui o que está acontecendo. Acho que é isso, Perfeito. diminuir a complexidade para ser mais fácil para ele. Uhum. Bater o olho e ter uma Bateu, ação a fazer. isso aí. Perfeito. Muito bem. Bom, pessoal, eu acho que podemos encerrar o nosso bate-papo sobre dashboards, né? Fica aqui o convite para quem quiser posteriormente aprofundar o assunto, pode nos procurar e, e, e trocar ideias, enfim, pedir para fazer uma avaliação dos seus dashboards, né? Estamos à disposição. Lembrando a todos, né? Lembrando a todos que nós temos um workshop específico sobre criação de dashboards, né, onde a gente aprofunda tecnicamente e em termos de design o que a gente abordou nesse podcast, nessa gravação. Então, se vocês tiverem interesse, pode fazer contato conosco pelo nosso site, pelo nossos canais de comunicação, Instagram, site, e-mail, WhatsApp, enfim. Fica aí o convite para todos que quiserem participar. Tá bom, gente? Muito obrigado. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, dependendo do horário que estamos ouvindo. Obrigado a todos pela presença. Até Feito, mais. Valeu, obrigado. pessoal. Valeu, Valeu. obrigado, Valeu. tchau, tchau.